noite, galera tricolor. Fernando Diniz assumiu, se apresentou, fez discurso, deu entrevista, dando muito ênfase ao Fluminense, comentou que é a casa que ele gosta, é o clube que ele passou, que ele gosta, que ele jogou pelo Fluminense, ele tem amor ao Fluminense. Então, embora ele tenha tido a primeira passagem, que não foi de todo bom, porque ele deixou o clube na 18ª posição, na zona de rebaixamento, na época ele fez o Fluminense jogar um futebol bonito. O Fluminense era um time que fazia bastante oportunidades de gol, construía muitas oportunidades de gol no jogo, mas as desperdiçava. E às vezes o adversário em um ataque fazia o gol da vitória. Então o Fluminense não teve sorte na época do Diniz. Mas ele mesmo falou que ele ganhou muita experiência desses anos para cá, de 2019 para cá. Ele cresceu muito, ele aprendeu bastante, ele aprendeu com os erros, né? E ele falou que tem certeza que a passagem dele agora vai ser bem diferente. Até porque ele quis dizer que o nosso plantel hoje é mais maduro que o de antigamente. São jogadores mais rodados, com mais tarimba, né? Então ele acredita, ele é um técnico que já demonstrou que ele veio para cá para ganhar títulos. Ele não veio para cá só por vir. Na reunião que ele teve com os jogadores, ele frisou para os jogadores que o Fluminense vai brigar pelo Brasileirão. Independente de Atlético, de Palmeiras, de Inter, de Flamengo, que o Fluminense vai entrar para brigar. Que o Fluminense vai entrar não só para a Libertadores, para buscar uma vaga na Sul-Americana, não. O Fluminense vai entrar para brigar pelo título. E ele não quer priorizar nenhum campeonato. Ele quer jogar os 3 campeonatos com o que tem de melhor, com os melhores jogadores. É o que eu penso. Eu acho que a gente desempenhar uma profissão que você gosta do que você gosta de fazer, que é jogar futebol. Eu sou um cara que eu adorava jogar futebol. Eu tinha um sonho de ser jogador de futebol. Então, se eu conseguisse juntar o esporte que eu gostava de fazer com uma profissão, você fazer o que você gosta e você ainda ganhar bem por isso, eu acho que eu ia querer jogar quarta e domingo, se bobear dia sim, dia não. Né? No meu caso. Então, eu acho que o jogador tem que pensar da mesma forma. Ele está fazendo o que ele gosta e está ganhando por isso. Então, ele tem que jogar mais, jogar quarta e domingo numa boa. Eu acho que 2, 3, 4 dias para descansar tá para lá de bom, gente. Tá para lá de bom. Então é isso. O Fluminense tem que entrar com o que tem de melhor, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil e no Brasileirão. Claro que sim. Se tiver algum jogador que o departamento médico e da preparação física achar que ele tem que ser poupado, a gente poupa o jogador. Mas não poupar jogador por poupar, né? Eu acho que o Fluminense não pode se dar o luxo de fazer isso. Né? Ele tem o elenco na conta do chá e não dá para fazer isso com todo o elenco do Fluminense, com todos os jogadores titulares. Então muitos têm que jogar todas as partidas sim, principalmente a garotada. Né? Eu acho que você poupar um Fred, um Ganso, um jogador com idade mais avançada, dá para entender. Agora você poupar André, Calegari, Martinelli, não tem cabimento, são jovens, são jogadores que estão surgindo agora. São jogadores que estão na flor da idade, entendeu? Então, não dá para entender esse tipo de coisa. Né? Outra coisa, o Fernando Diniz se cogita aí pelos jornalistas e pela imprensa que ele deixou uma lista de reforços solicitando para a diretoria. Não para agora, porque agora está tudo fechado, só vai abrir as inscrições em julho, mas ele já deixou para julho. Entre os nomes deixados, o do Brenner, que teve passagem pelo Fluminense, depois o Brenner foi para o São Paulo e com o Diniz no São Paulo ele arrebentou. Ele foi um dos artilheiros do time, jogou muito bem o Brenner, tanto é que foi vendido. E pediu também o Luciano. O Luciano eu já acho um pouco mais difícil, o Luciano vem jogando pelo São Paulo, fez até um gol na última partida, é um jogador que vira e mexe, ele entra no São Paulo. É praticamente o 12º jogador, então eu já acho mais difícil o Luciano. Né? Também pediu o Lisiero, que está no Inter, é um jogador que joga tanto no meio quanto nas laterais, e não está sendo bem aproveitado no Inter, então o Lisiero é outro jogador
que o Fernando Diniz pediu à direção. Eu acho que o Fluminense tem carência no elenco, tem carência, principalmente nas laterais, principalmente na direita, né? Na direita a gente tem uma carência muito grande, a gente não tem lateral. Se juntar o Calegari e o Samuel Xavier não dá um, né? Então a gente precisa de um lateral direito para ontem. A gente precisa de jogadores de linha de fundo. Luiz Henrique vai sair, Matheus Martins também talvez saia, né? Então a gente precisa de jogador de linha de fundo e a gente precisa de um centroavante, né? Um centroavante, o Fred vai parar e a gente só vai ficar com o Cano e alguns garotos da base. Então é necessário o Fluminense contratar um centroavante, jogadores de linha de fundo e um lateral direito. Essas são as prioridades. Eu não sei se o Nino vai ser vendido no meio do ano, não sei se o André vai sair, mas aí sim, se saírem realmente os dois, a gente vai precisar também buscar alguns reforços ali para cobrir a saída desses jogadores, né? Gente, agora o que a gente tem que fazer é dar um voto de confiança ao Fernando Diniz. Esquecer 2019, né? Anos se passaram, o técnico pode ter evoluído, fez um bom trabalho no São Paulo, depois o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol, mas ele conseguiu levar o São Paulo às semi do Paulista. Ele levou o São Paulo também às quartas de finais da Libertadores, enfim. Ele fez um trabalho, sim, bom no São Paulo e a gente tem que dar um crédito para o Diniz. Ele vem com vontade, ele vem querendo vencer. Ele é um cara que ainda não ganhou títulos na sua carreira e por que não torcer para ele fazê-lo no Fluminense, né? Para ele ganhar muitos títulos aqui no Fluminense, ser um cara que desponte aí na sua carreira aqui no Fluminense, que faça história e, quem sabe, levar essa torcida aí ao delírio com seu futebol bonito. Vai ser um futebol para frente, coisa que a gente não vê já há um bom tempo no Fluminense, né? O Fluminense vem com treinadores retranqueiros, Odair, Roger Machado, Marcão também, que não gosta de botar o time muito para frente. Então são treinadores retranqueiros, Abel também. Então tá na hora do Fluminense jogar para frente, buscar o gol, chamar a responsabilidade para si, principalmente quando joga em casa, ter domínio do jogo, mas seguir, jogar para frente, não com aqueles toquezinhos laterais. O Fluminense tem que ser agudo, jogar em direção ao gol adversário. Não adianta ele ficar só tocando bola só para trás e para o lado. Isso aí não é dominar jogo. Dominar jogo é você pressionar o adversário até conseguir o que mais quer, que é o gol, né? Então a gente tem que criar problemas para o adversário. E esse tem que ser o Fluminense. De todos os jogos, seja em casa ou no campo do adversário. A gente tem que pressionar a saída de bola, pressionar o adversário até a gente conseguir o gol. Esse tem que ser o Fluminense, para o Fluminense começar a ser respeitado, tá? O que não está acontecendo. As equipes chegam aqui, veem que o Fluminense não é essas coisas todas e parte para cima. Foi o caso do Vila Nova de Goiás, foi o caso das equipes da Sul-Americana, enfim. A gente tem que demonstrar medo para os adversários. Os adversários têm que ter medo do Fluminense e não o contrário, né? Nós somos uma equipe que tem muito conceito lá fora, pelo nosso passado, e o Fluminense não pode apagar isso agora. O Fluminense tem que ser respeitado. O Fluminense tem que jogar como time grande, atacando, pressionando o adversário o tempo todo. O tempo todo. E o Diniz, eu espero que o Diniz consiga fazer isso. Espero que o Diniz consiga recuperar o Natan, que é um bom jogador. Eu acho que o Natan não é inferior a nenhum desses aí do meio campo, tirando o Ganso. Então, ele tem que recuperar o Natan, a gente torce por isso. E a gente torce também para ele conseguir subir essa garotada do Sub-23 e do Sub-20, para começar aos poucos a entrar nesse time profissional, para dar um pouco de cara a esse time, pois esses garotos vão ser o nosso futuro, né? Então a gente tem que dar chance para essa garotada, né? A gente tem que dar chance para a garotada em vez de ficar dando chance para o Wellington, que é um jogador que já está em fim de carreira, é um jogador que é lento, que é devagar na saída de bola, que erra muito espaço. Então a gente tem que dar chance para a garotada, para o Nascimento, para a garotada da base, entendeu? Para os volantes da base, para que o Fluminense tenha uma safra boa
e consiga, no futuro, ter um time mesclado, com jogadores experientes e jogadores jovens também, né? Vamos ter, o Fluminense deve jogar amanhã do 4-4-2, né? Talvez jogue no 4-4-2. A equipe que talvez o Diniz bote em campo seja Fábio no gol, Calegari ou Samuel Xavier, Nino e Lucas Claro na zaga. Na esquerda, Marlon. Meio campo com André, Iago e Ganso. E Nonato formando quadrado. No ataque, Luiz Henrique e Cano. Deve ser a mesma equipe que começou o jogo contra o Curitiba. Essa deve ser a equipe que vai enfrentar o Júnior Barranquilla. Ele, no treino, ele deve ter enfatizado a saída de bola. É um técnico que gosta que o time saia tocando, né? A gente às vezes vai ficar um pouco apreensivo de ver essa bola circulando ali pela zaga, entre Samuel Xavier, Nino, Lucas Claro, enfim. A gente teme pelo um erro deles e de repente um contra-ataque aí do adversário. Então, vamos torcer para dar tudo certo, o Fluminense implantar uma nova metodologia, seja um time agressivo, que parta para cima do adversário. Só a vitória interessa ao Fluminense amanhã na Sul-Americana, para ele ainda respirar no torneio, né? Para ele continuar com chances no torneio. Então, só a vitória interessa ao Fluminense. O jogo vai ser às 21h30, né? E no Maracanã. Até agora parece que foram vendidos 3.000 e alguma coisa de ingressos, não chega nem a 4.000 ingressos, mas a gente também não pode criticar o torcedor ainda está receoso, não sabe como é que vai ser o trabalho do Diniz, e o Fluminense vem de várias derrotas, né? Vários resultados vergonhosos, empates em casa, derrotas fora, enfim. A torcida está um pouco chateada e é muito chato a gente ver o Fluminense sem torcida no Maracanã. Mas ao mesmo tempo a gente não pode exigir que a galera vá em peso pelo futebol que o Fluminense vem apresentando, né? Então a gente tem que ter paciência com o Diniz. Os poucos torcedores que forem ao Maracanã tem que incentivar do começo ao fim, tá? É um trabalho que está sendo iniciado agora, então a gente tem que dar tempo para o Diniz trabalhar. A gente não pode exigir milagre dele do dia para a noite, né? Esse time não vai mudar o estilo de jogar do dia para a noite. Isso aí tem que ser treinado durante semanas para poder adquirir o estilo dele, né? Mas vamos torcer para dar tudo certo. O Fluminense conseguir uma grande vitória amanhã e a gente tentar ainda alguma coisa na Sul-Americana, tá bom? Um abraço a todos. Peço que deixem o like, que é importante para o canal, que compartilhem, que se inscrevam e que ativem as notificações, que toda vez que eu gravar um vídeo vocês vão ficar sabendo, ok? Ficaram aí as indicações do Diniz. Vamos ver se a diretoria se mexe, né, para contratar pelo menos 1 ou 2 jogadores dos que ele indicou. E vamos torcer para o sucesso do nosso time amanhã, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores.